Deus odeia evangélico. Pesado, né? Mas na verdade o que eu quero falar com vocês é: Deus odeia a religiosidade, independente de tipo, espiritismo, evangélico, cristão, todas as pessoas que pregam uma palavra diferente de Cristo, né? Porque até o cristianismo é errado, é usado de maneira errada. E eu vou, né, mostrar, trazendo a Bíblia, mostrando que Deus odeia a religião. Então a gente tem que viver sobre o verdadeiro evangélico, né, lá dando uma nação, só que também já, para falar a verdade, muitos estão machados. Então vamos lá, para poder aprender sobre isso. Hein? Lá tudo começa, lá em Isaías 29:13, né, que ele começa ministrando a palavra, e é da seguinte maneira: portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado o seu coração para longe de mim. E seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito dos homens. Ou seja, aqui está falando que a gente chega para Deus, fala de Deus, chega perto de Deus honrando o nome dele, mas a gente está com o coração longe, porque a gente está indo pelas palavras que são ensinadas por homens, né? Que, tipo assim, é para ser ensinado pelo homem, mas não o evangelho. Aqui fala que está sendo ensinado, preceitos ensinados pelos homens. Então o homem está mudando aquilo que é a palavra do Senhor de verdade, sabe? Então assim, ele está modificando para o que tem de proveito, o que ele tem de desejo que seja ministrado na palavra, em vez de ser o que está escrito corretamente. O que adianta estarmos falando de Deus, apontando o dedo e não viver a palavra de Jesus? Ele trouxe, pois, é a verdade, o puro evangelho. Tudo que ele falou foi o puro evangelho. Aí, vamos continuar. Se você não sabe, ele foi crucificado pelos religiosos. Os fariseus e os escribas eram os religiosos da época. E não pelos romanos. Já parou para pensar nisso? É tanto que Pôncio Pilatos, ele lava a mão e fala: povo, essa decisão é sua, porque Pôncio Pilatos já tinha liberado Jesus. Só que o povo que estavam conduzidos pelos fariseus, escolheram Jesus e mandaram soltar Barrabás. Só que isso tudo tinha que acontecer para se cumprir a palavra. Mas, e aí? Estamos escolhendo os Barrabás ou estamos escolhendo o verdadeiro evangelho? Né? Porque o religioso escolheu crucificar Cristo. Em João 14:6, ele já deixou essa passagem, né, que Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, os fariseus não aceitavam isso. Eles achavam que Jesus se achava acima de tudo. Mas ele era, porque ele era a palavra. Ele era a palavra. Então, como ele vai falar uma coisa diferente? E ele foi e depositou o Espírito em nós, para a gente poder, né, ser ministrado e arrependido, né, para que o Senhor pudesse vir em nossas vidas. Então, por que procuramos outras maneiras de ir ao reino, a não ser por Cristo e praticando o que ele ensinou? Porque a gente quer viver a nossa carne. A gente quer que eu, Caio, a Bíblia fale o que eu, Caio, quero. E não o que a Bíblia está falando. Então, na Bíblia lá fala: negue-se a si mesmo. Não fala: Bíblia, se negue para a vontade do Caio. Temos que tomar nossas cruzes, né, gente? Carregar a cruz. Então a gente tem que sempre estar lá em Romanos, lá, 12:2, renovando a mente, para ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixem a religiosidade. Você pode estar tão sujo de pecado quanto um drogado, um adúltero ou outro qualquer, que você julga pecador. Não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e temos que nos arrepender e sermos lavados todos os dias. E Deus estará ali para nos receber se a gente fizer isso. Não significa, cara, quem é acusador é demônio. Se você cometer um pecado, vai lá, aconteceu de um, vou falar aqui em casa, adulterou, masturbou,
pegou um dinheiro que não devia. Se você se arrepender de verdade e corrigir esse erro seu, Deus vai estar de braço aberto para te receber. Porque Ele sabe que você se arrependeu. Mas não adianta você fazer aqui para parecer para mim, e aqui, no coração, você só está fazendo nada, está fazendo só meia média. Mas se você fazer de verdade, cara, se arrepender, a única pessoa que pode te acusar é o diabo. Porque ele vai ficar te acusando para você achar que você não é digno de estar com o Senhor. Só que o Senhor está aqui, ó. Enfim, vem para o abraço. Que o Pai está te esperando. Porque Ele sabe que a gente é pecador. Por isso que Ele deu a gente o direito de escolhas e mesmo assim deixou ainda a palavra aqui para nos ensinar como escolher o correto. E como eu já disse, né, não há outro caminho a não ser por Jesus. Ele já falou, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Colossenses 2,8, vai falar mais um pouco sobre isso, para a gente não deixar que as pessoas, né, nos escravizem. Então a gente tem que trabalhar com essa renovação da mente para a gente poder, né, ver como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Colossenses 2,8 fala o seguinte: tenha cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se confundam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. O mundo jaz em quê, gente? O mundo jaz no maligno. Então por que eu vou me amoldar a esse mundo? Então tome cuidado. Cuidado com as ministrações. Mas não em Cristo. Vou só ler de novo, né, para não perder o raciocínio. Tenha cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, não é a tradição de Cristo, e nos princípios elementares deste mundo, as coisas que o mundo acha que é certo, mas não em Cristo. Então, né, já vou deixando aí, né? Vai vendo. Por que você não lê a Bíblia? Não lê o capítulo que o pregador pregou. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, gente, isso aqui é exatamente para poder falar disso, porque às vezes as pessoas estão pregando uma coisa para você diferente. Quando mostra que você tem que apontar o pecador, não, você tem que abraçar o pecador, falando assim, irmão, qual que é a sua dificuldade? Ah, é isso. Vamos lá escutar a palavra? Vamos lá, não aponta não, senhor. Não fala que a pessoa é imprestável, não fala que a pessoa é pecadora, que é a pessoa usada pelo diabo. Não, dá uma oportunidade dessa pessoa passar pelo processo de libertação, purificação. Nem todo mundo é santo, não, gente. Ninguém nasceu santo. Examine-se a si mesmo. Já falo lá, para você ceiar. Examine-se a si mesmo. Nós já fomos pecadores, mais sujo que tudo, mais que a lama. Então, a gente tem que ter essa paciência. E você tem que entender que como você já foi, a sua mente está sendo renovada constantemente, a sua mente está avançada. E às vezes você vai falar uma coisa para a pessoa não vai entender o que você está falando. Porque para ela é loucura. Para ela, a gente é doido. Mas ele nunca teve a oportunidade de sentar, ler uma Bíblia, ser amado. Porque é assim que você convence a pessoa. Você quebra o coração dela com amor. Mas amor, gente, não é... Não, gente. Amor. Ô, fulano. Então, quer uma ajuda? Tá precisando de alguma coisa? Não, cara, as coisas estão difíceis. Não, senhor, lá tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, tal, essa situação que você está passando, que é assim, assado. Onde ele em casa, senhor? Vou lá na sua casa, vamos lá. Que dia que eu posso ir lá na sua casa para eu sentar com você na mesa e a gente fazer uma leitura bíblica? Aí eu vou te explicar até melhor. Você vai ter uma luz, vai abrir para você. Quebre cadeias. E depois, lá em Colossenses 2,23, fala: tais coisas têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O pastor que quer ser seu dono, ele tem que ter um alimento, cuidado, de tirar suas feridas, tratar você.
Mas às vezes você aprendeu tanto ali naquele ministério que agora já está na hora de você derramar em outro ministério. Porque a gente não represa não, tá, gente? Deus falou que se você beber dessa água, nunca mais tereis sede. Então você bebeu da água, flua rio de água viva de dentro de você. A gente não está na igreja só para escutar profecia. Você pode se dizer cristão ou evangélico, se preferir o termo, mas você não está saciando nada mais do que a sua carne. E o fazer a obra, cuidar de outras pessoas, ministrar, pregar. Porque todos nós somos pregadores, gente. E às vezes a gente só tem que entender que cada pessoa tem um dom. E a gente não pode ter ciúme do dom das pessoas. Porque cada um vai fazer uma etapa. Às vezes uma mãe que é cristã, que ensina o filho dela a ir na igreja, ela vai cuidar do filho dela. Só que o chamado dela é esse. E às vezes o filho dela vai ganhar 100 mil pessoas. Procura aí, tem vários pregadores históricos que são desse jeito. E lá em Gálatas 1:8-9, fala da seguinte maneira: mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente deste, completinho, seja amaldiçoado. Olha só como que a palavra de Deus é dura também. Como já dissemos, agora repito, se algum anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha isso, irmão. Olha o poder, a potência dessa palavra. Então, ou seja, você tem que falar, se alguém está pregando uma mentira, que ele seja amaldiçoado. Pelo reino dos céus, não é você, não. Porque a vingança é de Deus, não é sua. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a gente, pro nosso ego, que a gente não está alimentando nada mais do que a nossa carne. Lá em Colossenses, né? 2:23. Gente. Deus é lindo, né? Mas tudo tem um preço. Não de ouro. Seja amaldiçoado aquele que prega um evangelho diferente do de Cristo, pois tu és mentiroso, prometendo coisas como riquezas e bem-estar. Crente que não tem luta é crente fazendo o que o inimigo gosta. Porque o evangelho é sobre matar a carne e ajuntar tesouros no reino dos céus. Temos que chegar na igreja feliz ou numa administração igual essa e sair confrontado para nós nos tornarmos melhor. As pregações de Paulo sempre foram com direcionamento e exortação para nossos erros. Em vez de alimentar o espírito, a gente alimentando a carne. E para testificar e finalizar essa ministração, eu vou lá em 2 Timóteo 4:2, que pregue a palavra, isto a tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, vai pregando a palavra, irmão. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longevidade e doutrina. Então aqui, ó, exortar em cima da Bíblia, mas não é exortar chegando e dando voador de 2 pés no peito do cara, não. É simplesmente você falar com amor. Ô, fulano, nessa situação que você está passando, peraí. Adultério, né? Então, eu vou aqui abrir para você Salmos aqui. Vou te contar um pouquinho. Salmos não, né? Samuel aqui. Vou te contar um pouquinho sobre Davi. Ele adulterou, cara, você acredita? Ele foi perdoado por Deus, você acredita? Então vamos que isso aí é uma coisa que não pode se repetir e tal. E entra na vida da pessoa. E abençoe ela com a palavra. Então tenha sabedoria. Essa é a ministração de hoje. Glórias ao Senhor. Pai, que o Senhor venha nos cobrir com a armadura de Efésios 6, Pai. Que as pessoas só leiam até a certa parte, mas que leiam até o final. Que a gente fale com a sua palavra, Pai, com ousadia, Pai, com vontade. E que minha boca seja usada para pregar o verdadeiro evangelho. Pai, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos que estão ouvindo essa ministração, Pai. Que o Senhor venha modificá-los, venha trabalhá-los, Pai. Para que eles possam ver que o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor, Pai, é um Deus misericordioso. Pai, que você escreva nosso nome no livro da vida.
para que possamos passar a eternidade com o Senhor. Te amamos e te adoramos, Cristo, e te agradecemos. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de vitória, que os seus dias sejam cheios de alegria, mas quando a luta vir, você não desanime, porque traga à sua mente o que te traz esperança. Também é um versículo do Senhor, está em Lamentações ou Jeremias, mas agora muita coisa. Então que Deus possa te usar profundamente e que você seja vaso de honra. E que se Ele precisar quebrar o vaso para fazer outro, que Ele quebre e faça, para você viver o seu propósito verdadeiro, que é estar com Ele na eternidade, adorando o Senhor. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até mais.